nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero saudar você que nos acompanha através do YouTube da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Seja muito bem-vindo a esse canal e o desejo do meu coração é que essa mensagem faça diferença na sua vida, assim como fez diferença na minha. Irmãos, essa canção que a gente cantou, praticar ela é muito difícil, mas quando a gente aprende a praticar e descansar de fato no Senhor, é muito bom. Assim como nós cantamos, estar em meio à tempestade, em meio ao trovão e descansar no Senhor faz diferença nas nossas vidas. Amém? O tema da mensagem de hoje é o mesmo tema da campanha de missões. Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus todo-poderoso, é o Deus que toma conta das nossas vidas de uma maneira especial. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa nessa noite para render louvores e engrandecer o Teu santo nome, mas também, Deus, ser alimentado espiritualmente pelo Senhor, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque desde o início desse culto o Senhor já falou aos nossos corações através da Tua palavra, através das canções que foram ministradas. Nós pedimos um pouco mais ao Senhor nesse momento, Pai. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que a mensagem, meu Deus, que o Senhor vai transmitir através da minha vida, ela faça diferença na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Na vida, Deus, das pessoas que irão ouvir, ó Pai, através dos canais digitais e que o nome do Senhor continue a ser engrandecido, continue a ser exaltado, porque nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas. E nós estamos aqui para louvor do Teu nome, para, Deus, fazer com que o Teu reino cresça na nossa geração. Assim, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. No nome santo de Jesus. Amém. Amém? Quantos creem que Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante? Isso é o que a gente tem refletido durante todo esse mês da campanha de missões. E eu queria trazer um pouquinho mais, uma outra mensagem que fala sobre isso. Mas de fato, de verdade, Jesus é o caminho e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Irmãos, o que significa ser fiel? O que significa ser relevante? Encontrar o significado para essas palavras ou características é o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. O que significa ser fiel? E o que significa ser relevante? Ao pé da letra, fiel, ou fidelidade, ou lealdade, é uma característica essencial, tanto para Deus quanto para os seres humanos. Refere-se à qualidade de ser confiável, constante e comprometido com um relacionamento ou promessa. Na prática, envolve ser leal a Deus, cumprir os mandamentos, manter a fé e ser verdadeiro nas relações com os outros. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Fiel e leal andam lado a lado. Eu preciso olhar para o Marcelo, olhar para o pastor, olhar para os irmãos e encontrar em vocês, assim como vocês precisam encontrar em mim, pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas comprometidas não só com o nosso convívio quanto humanos, como seres humanos, mas o nosso convívio com Deus. E principalmente o nosso convívio com Deus, porque quando nós somos leais e fiéis ao Senhor, tudo fica mais fácil. Quando nós somos fiéis, leais ao nosso Deus, o nosso relacionamento humano, o nosso convívio humano, ele se torna melhor. Porque quando eu sou leal ao Senhor, eu obedeço aos princípios que Ele tem para a minha vida. E ao obedecer os princípios que Ele tem para mim e para a sua vida, nós nos tornamos pessoas mais fáceis de lidar. Eu já fui um dia uma pessoa difícil de lidar e em alguns aspectos eu continuo sendo uma pessoa difícil de lidar. Mas a partir do momento em que eu entendi os princípios que Deus tinha para a minha vida e a partir do momento que você também entendeu isso, nós nos tornamos pessoas mais fáceis de lidar. Então a fidelidade, na sua essência, é essa característica de ser fiel, de ser leal a Deus, a valores, a princípios, a promessa que Deus tem e nas relações que nós temos uns com os outros. E o que seria ser relevante? É ser importante. Alguém que se destaca em escala comparativa
em valores, em importância. Isso é algo, irmãos, que está muito em evidência nos nossos dias de hoje. A gente sempre buscou ser relevante. Nós queremos ser pessoas relevantes. Porém, nos nossos dias de hoje, as pessoas elas têm buscado uma escala de relevância a todo custo. Ser relevante, ser importante, estar em graus elevados na sociedade a todo custo. E no decorrer dessa mensagem a gente vai ver que não vale a pena ser relevante a todo custo. Não vale a pena ser importante demais a todo custo, a todo e qualquer custo. A pergunta que eu te faço, e algumas perguntas nós teremos ao longo dessa mensagem, mas uma delas é possível ser fiel e não ser relevante? Pense no seu coração, não precisa responder. É possível ser fiel e não ser relevante? Sim. Principalmente nos nossos tempos onde ser fiel, onde a fidelidade não é tão valorizada como era antigamente. A fidelidade nos nossos tempos atuais, ser fiel, ser leal, hoje em dia não é tão valorizada mais igual era antigamente. É possível sim ser fiel e para muitos não ter nenhum tipo de relevância. É claro que isso falando num contexto social, porque se você pegar para minha família, não importa se eu sou relevante demais, se eu tenho características magníficas, não. Se eu for fiel para minha família, para aqueles que estão próximos de mim, sim, eu serei relevante. Mas para a sociedade, o marido não basta só ser fiel mais. Ele precisa ter muitas coisas. O relacionamento não basta mais ser só fiel à amizade. Não, você precisa oferecer outras coisas. No contexto social, é possível sim ser fiel e não ser relevante. Agora, é possível ser relevante e não ser fiel? Também. Acredito que essa resposta ela ficou mais fácil de ser respondida porque nós vemos muitas pessoas assim. Na sociedade de hoje nós vemos muitas pessoas que são pessoas muito relevantes, importantes, entre aspas, vamos dizer assim, num contexto jovem, num contexto social, mas que são pessoas que não têm princípios, que não são leais a princípios, a valores, que não são pessoas fiéis. Então sim, é possível ser relevante e não ser fiel. As redes sociais nos mostram diariamente muitas pessoas assim. Pessoas que têm status, pessoas que têm realidades diferentes, pessoas que são muito boas em algumas áreas da vida, mas que não são leais, que não têm princípios, que não têm valores, que simplesmente têm o status que ela tem porque adquiriu, talvez por uma qualidade profissional ou alguma outra coisa. A terceira pergunta é possível ser fiel e ser relevante? É possível ser fiel e ser relevante? Obviamente que sim, porque senão nós não estaríamos no mês de missões falando sobre isso. É possível sim. Claro que essa é a parte mais difícil de acontecer e de se fazer acontecer. Ser fiel e ao mesmo tempo ser relevante. Existem pessoas que são fiéis, mas quando atingem um nível alto de relevância, de importância socialmente, em alguns aspectos, elas abrem mão da fidelidade porque elas acabam valorizando mais ser relevante, ser importante. Vocês já conheceram alguém certamente que quando chegou a fama, quando chegou o dinheiro, quando chegou o status, ela abriu mão dos seus princípios e dos seus valores porque naquele momento para ela não importa mais ser fiel ou ter princípios. Não, agora naquele momento se tornou mais importante para ela ser relevante, ser importante. Pessoas que abriram mão de princípios por focarem apenas na relevância, em ser bem visto, em se manter famoso a todo custo e etc. Existem muitas pessoas assim e a gente vê diariamente. Aqueles casos que a gente fica, meu Deus, mas ontem aquele casal estava feliz, postando e etc, que estava viajando e de um dia para o outro acabou tudo, os princípios foram embora, não existe mais casamento, não existe mais vida em família, isso não é mais importante. Existem muitas pessoas assim, que são pessoas relevantes, que não são mais fiéis, que não têm mais princípios ou que abriram mão de princípios
Mas quanto igreja do Senhor, nós aprendemos através da campanha de missões, de tudo que a gente tem visto e através da mensagem de hoje, que em Jesus é possível sim ser fiel, ser relevante, que quando chegar um status social na minha e na sua vida, nós não precisamos abrir mão dos nossos princípios. Não, irmãos. A resposta para essa última pergunta, é claro que é possível ser fiel e relevante. Claro que é possível ser relevante sem renunciar à fidelidade a Deus e sem renunciar aos nossos princípios. E é exatamente isso que o Senhor tem nos falado esse mês todo. Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Eu queria abrir aspas aqui para dizer para os irmãos que se em algum momento da minha e da sua vida, eu e você tivermos que escolher entre ser fiel ou ser relevante, a minha escolha e a sua precisa ser fiel. A nossa fidelidade a Deus, os nossos princípios a Deus, eles não são negociáveis. Eles são inegociáveis. O mundo e as coisas do mundo, eles têm atraído muitas pessoas, a fama tem atraído muitas pessoas e os princípios e os valores têm ficado de lado. Mas escolher ser fiel automaticamente te tornará relevante. Escolher ser fiel a Deus te tornará relevante, mesmo que não de maneira imediata, mesmo que você não adquira uma importância grande de maneira imediata, mas ser fiel a Deus te tornará relevante. Agora, ser relevante a qualquer custo, sem ser uma pessoa confiável, sem ser uma pessoa leal e fiel, certamente nos levará à ruína, como tem levado muitas pessoas. Propostas que surgem e automaticamente te dizem, olha, eu vou te colocar numa posição de destaque, mas eu preciso que você abra mão dos seus princípios. E aí a pessoa abre mão dos princípios para viver um prazer momentâneo, um crescimento momentâneo, uma fama momentânea. Mas chega um momento da vida que aquela escolha a leva à ruína. Por quê? Porque ela abriu mão daquilo que é principal. Então lembre-se, irmãos, ser fiel te tornará relevante, mas ser relevante a qualquer custo, renunciando a princípios e valores, te levará à ruína. Grave isso no seu coração, porque foi algo que o Senhor colocou na minha vida, porque quando a gente é jovem, a gente é novo, a gente quer crescer, a gente quer patrimônio, a gente começa a acompanhar as redes sociais e a gente vê, irmãos, que existem muitas coisas que talvez nos tornem pessoas relevantes. Pessoas mais importantes, pessoas com poder aquisitivo maior, pessoas socialmente melhores no aspecto do que a gente vive hoje. Mas quando a gente para comparar aquilo que está escrito na Bíblia com aquilo que tem sido oferecido pelo mundo, a gente fala, opa, não tem como ter as duas coisas nesse aspecto. No que o mundo tem me oferecido, não é possível ter as duas coisas, mas eu quero te dizer nessa noite que em Jesus é possível sim ser fiel e ser relevante. As propostas que o mundo traz sobre as nossas vidas nos fazem escolher entre continuar sendo fiel a Deus e buscar um status social. Mas a proposta que Cristo tem para a minha vida é que nele nós podemos ser pessoas fiéis e continuarmos sendo pessoas relevantes para essa geração e para gerações futuras. Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. João capítulo 14. Versículos 5 e 6, para que não fique só nas minhas palavras, irmãos. Mas João capítulo 14, versículos 5 e 6, que é o texto que a gente tem refletido nesse mês de missões. Obviamente que é o versículo 6, mas eu acrescentei o 5 que diz: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não sei se você já leu esse texto pensando dessa maneira, irmãos, mas o texto ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para mim e para você que cremos em Cristo Jesus, não existe outras opções de caminho, não existe outra opção de verdade, não existe outra opção de vida, não.
Para mim e para você, o único caminho de fato é Jesus, para termos uma vida fiel e relevante. Para mim e para você, a única verdade para nós vivermos uma vida fiel e relevante a Deus é o que está escrito na palavra, é o que nós aprendemos com o nosso Deus. Para mim e para você não existe outra opção de vida senão viver com Cristo, senão viver com o Senhor de uma maneira que nos leve para a eternidade. Não há outra opção de vida senão a que Cristo nos apresenta. Não existe outro caminho que nos leve ao Pai senão o que Cristo nos apresenta. Irmãos, não existe outra verdade que nos leve ao nosso Pai senão a que Cristo nos apresenta. E não, por mais difícil que seja, por mais que nós, quanto cristãos, onde muitos aí fora pensam que não passa por lutas, não, nós passamos por muitas lutas. Por mais lutas que nós passamos, por mais dificuldade que eu e você venham enfrentar, não existe outra opção de vida senão viver com Cristo para a eternidade. Cristo nos apresenta o caminho, a verdade e a vida. E não importa o que o mundo invente, para mim e para você, não existe outra opção. Nós não podemos, em hipótese alguma, tentar pensar em maneiras de agradar ao mundo e agradar a Cristo, ou tentar viver de maneira que eu seja relevante para esse mundo e perca a relevância no mundo espiritual. Para mim e para você, só existe a opção de seguir a Cristo, se manter fiel, se manter relevante às coisas de Deus, mesmo que eu e você não sejamos de maneira alguma relevantes para esse mundo. Não importa. Jesus é o único caminho para uma vida fiel e relevante. Jesus é o único caminho para uma vida que nos leve ao Pai. Jesus é o único caminho. E é possível, sim, viver uma vida fiel e relevante. É possível, sim, ser alguém relevante e ser alguém fiel. É possível viver as duas coisas e, para tanto como prova, eu queria contar a respeito de alguns homens que a gente vê na Bíblia que foram pessoas fiéis a Deus, pessoas que viveram o seu chamado, o seu ministério e foram pessoas muitíssimo relevantes porque nós falamos dela até os dias de hoje e elas não estão mais aqui. A primeira delas é Josué. Josué foi auxiliar, discípulo e sucessor de Moisés. Também atuou como general nas campanhas de conquista da Terra Prometida, como, por exemplo, na famosa história de Jericó. Chamava-se Oséias, mas Moisés mudou seu nome para Josué. Foi um dos 12 espiões enviados para o reconhecimento da terra de Canaã. Suas principais características: Josué era um homem crente. Ele confiava na promessa de Deus sobre a terra prometida e, apesar dos desafios, encorajou o povo a crer no poder do Senhor. Ele era um homem consagrado, demonstrou fidelidade e dedicação a Deus, orando constantemente, acompanhava Moisés na tenda do encontro com Deus e não se afastava de lá. Era um grande líder, ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas após a morte de Moisés e atuou como um conquistador modelo, vencendo pela fé. Outro que a gente já falou aqui, Moisés, foi um dos líderes mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Livrado da morte na infância e criado como príncipe egípcio, Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo. E a gente vê que, além de todas essas características, ele ainda era um grande autor, porque nós vemos os livros que ele leu e dá para ver como que ele era um grande autor. Um outro, José, em que todos nós conhecemos, foi um rapaz sonhador que acabou se tornando instrumento para a salvação do seu povo. José era um filho favorito de seu pai e que por isso os irmãos tiveram ódio dele, o venderam e a gente sabe tudo o que José viveu. Mas ele era sábio, demonstrou ser um homem sábio em várias ocasiões, ao interpretar os sonhos, mostrou que sua sabedoria e discernimento não vinham dele, mas vinham de Deus. José era um ótimo gestor e líder, era dedicado em todo o trabalho que fazia, tanto que se destacou na casa de Potifar, na prisão, onde se tornou chefe dos presos e depois governador do Egito. E depois demonstrando todo o seu caráter, porque ele poderia muito bem se vingar dos seus irmãos e da sua família, mas ele não fez isso.
quando estava numa posição de destaque, quando já era alguém relevante para a sociedade, ele não abriu mão dos seus princípios, dos seus valores, trouxe a sua família para perto de si e escolheu não se vingar, escolheu não abrir mão dos seus princípios, escolheu se manter fiel a Deus. Em todas as circunstâncias, em todos os cenários, em todas as dificuldades, ele escolheu ser fiel a Deus. Abraão, considerado o pai da fé de todos os crentes, abandonou tudo para obedecer a Deus. Abraão e sua esposa Sara viveram um grande milagre ao serem pais de Isaac. E nós vemos o que Abraão se tornou e como que nós falamos de Abraão mesmo anos e anos e anos depois. Abraão era um homem de fé por acreditar que Deus poderia fazer o impossível, obediente em diversas situações, cumpriu o que pediu, o que Deus lhe pediu, saiu de sua terra natal, ofereceu Isaac ao Senhor, peregrinou na terra. Ele era generoso, paciente, pai do povo de Israel. E por último, mas não menos importante nessa lista, Enoque foi um homem diferente de todos, pois andou com Deus de tal maneira que não experimentou a morte. Deus decidiu levá-lo para si sobrenaturalmente. Enoque viveu em tempos remotos da antiguidade. Desenvolveu amizade com Deus, mostrou que é possível ter comunhão com Deus. E ele é um dos heróis da fé que a gente vê na Bíblia. Irmãos, esses homens são homens que não estavam em busca de relevância. Eles estavam em busca de viver a vontade e cumprir a promessa que Deus tinha para a vida deles. Eles não estavam em busca de ser relevantes. Mas assim como eu disse lá atrás, quando nós não abrimos mão de ser fiéis e se em algum momento surgir a proposta de deixar de ser fiel para ser relevante e nós escolhemos nos mantermos fiéis a Deus, a nossa fidelidade para com Deus nos torna relevantes. Esses homens não estavam em busca de ser relevantes, mas eles foram fiéis ao Senhor e o tempo os tornou pessoas muitíssimo relevantes, tanto que anos e anos depois nós falamos dele para essa geração. E se Cristo não voltar até a próxima geração, eles continuarão sendo lembrados na próxima geração. Mas se Cristo voltar, eles também serão lembrados na eternidade, porque a fidelidade, o compromisso deles com Deus, o compromisso deles com o reino, os tornou pessoas relevantes, mesmo que eles não tenham buscado. Tudo isso que aconteceu na vida desses irmãos, através da fidelidade, do compromisso deles, através da fé que eles tinham, pode acontecer comigo e com você, e nós precisamos buscar dia após dia, fazer cumprir a palavra, a vontade de Deus, crer que de fato Jesus é o único caminho para uma vida fiel e relevante, e pregar para as pessoas que não, Jesus é o único caminho. Isso que tem sido apresentado, não, isso não é real, não, deixa eu te mostrar, olha, Jesus é o único caminho, o que o mundo te oferece te distancia de Deus. Mas nós estamos aqui, irmãos, e a vida desses homens é a prova de que é possível se manter fiel a Deus, se manter relevante. E o que nós temos estudado durante todo esse tempo é que não há outro caminho senão Jesus Cristo. Não há outro caminho senão este Deus Todo-Poderoso que eu e você saímos de casa nessa noite para louvar e para engrandecer. Esse Deus Todo-Poderoso que eu e você nos dizemos seguir e nós vivemos por Ele. Que eu e você possamos, dia após dia, sermos pessoas relevantes, sim, mas sem abrirmos mão dos nossos valores, dos nossos princípios, nos mantendo fiéis a Deus, nos mantendo fiéis à Tua Palavra, porque de fato, de verdade, a Igreja Batista da Ilha das Flores, ela será relevante para essa comunidade, se nós não abrirmos mão de sermos fiéis a Deus. E Jesus Cristo nos fará continuar sendo, não que a igreja já não seja, mas ela continuará sendo uma igreja relevante para essa comunidade, mas também uma igreja fiel a Deus. O Senhor continuará nos conduzindo, nos direcionando, e assim como todos esses grandes homens viveram coisas extraordinárias com Deus e tiveram os seus nomes eternizados no livro da vida, eu tenho certeza que se eu e você fizermos cumprir o que o Senhor tem nos instruído através dessa campanha, através das mensagens que a gente tem ouvido, através desse texto, os nossos nomes também serão eternizados no livro da vida e nós estaremos com Cristo na eternidade. Irmãos,
Jesus Cristo, grave isso no seu coração se você ainda não gravou, é o único caminho para uma vida fiel e relevante. Jesus é o único que nos apresenta a possibilidade de unir aquilo que vai nos levar para viver com Ele na eternidade. Não há outra opção para mim e para você. Se o mundo chegar para mim e para você e tentar oferecer uma opção que seja mais agradável a esse mundo, saiba que de alguma maneira ela está desagradando ao Senhor. Mas Jesus nos deu a vida dele para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de viver com Ele eternamente. E não há nada mais justo do que nós entregarmos a nossa vida para o louvor do nome dele e entender e fazer com que Ele seja o centro da nossa vida, da nossa realidade. E eu finalizo essa mensagem dizendo para você que sim, é possível viver uma vida fiel e relevante. E por mais difícil que seja, é possível sermos pessoas relevantes sem abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios e sem abrir mão daquilo que está escrito aqui. Então, por mais difícil que seja, Jesus é o caminho perfeito para que isso aconteça. Amém? Grave isso no seu coração e que em Cristo Jesus a gente possa completar isso nos nossos corações diariamente. Que a gente não venha esquecer que Jesus é o caminho. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, graças eu te dou pelo teu cuidado, Deus, com as nossas vidas, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, Pai. Nós temos visto e sabemos que os tempos são difíceis, mas que a tua palavra nos instruiu e nos orientou que esses dias iriam chegar e que, Pai, eles ainda são o começo. Mas nós temos fé e cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos fará enfrentar toda e qualquer dificuldade e que em Cristo Jesus nós nos manteremos fiéis e nos manteremos relevantes na tua obra. Que essa igreja se manterá, ó Deus, relevante nessa comunidade, ó Pai, mantendo os princípios e valores que o Senhor nos instrui e nos ensina. Pai, seja conosco, Senhor. Nos dando, ó Pai, força, nos dando discernimento como igreja do Senhor, abençoando cada dia mais, Senhor, o ministério pastoral dessa igreja, através da vida do pastor Eliomar, Pai, da tia Luana. Pai, nós, quanto ovelhas, quanto servos do Senhor neste lugar, que o Senhor nos encontre prontos, Senhor, para fazer a tua vontade. E, Pai, que tudo aquilo que diverge do que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos estar prontos a recusar e a mantermos fiéis àquilo que o Senhor tem. Assim, Senhor, eu te louvo, te agradeço e oro para que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada. Cuide, Senhor, dos irmãos que estão aqui, dos que estão acompanhando, Deus, através das redes sociais e também, Deus, aqueles que não estão aqui, mas que são nossos irmãos, Senhor, que estão congregando conosco. Pai, ser conosco. Continue nos abençoando como igreja do Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Leve essa mensagem no seu coração, que em Cristo Jesus possa continuar nos abençoando dia após dia. Amém?